Em 1861, livros espíritas foram queimados em praça pública, na Espanha, a mando de um bispo católico. O que será que aconteceu com ele tempos depois? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E é muito comum na história da nossa humanidade, sempre que alguém traz ideias muito avançadas, elas não são bem recebidas. Pensem o que aconteceu com Sócrates, com Jesus, com Giordano Bruno, Joana d'Arc e o próprio Allan Kardec. No filme Kardec, disponível na Netflix, isso é bem ressaltado, como Kardec foi muito atacado pelas ideias que ele trazia, que nem provinham dele, nós sabemos que provinham da espiritualidade. Kardec as estava organizando, catalogando, com seu talento de pedagogo, mas ele era o alvo dos ataques da imprensa, da igreja e de seus colegas cientistas. Até que 4 anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, em 1861, ocorreu o chamado Auto de Fé de Barcelona, quando, a mando de um bispo chamado Antônio, do Tribunal do Santo Ofício, 300 obras espíritas foram incineradas em praça pública, lá em Barcelona, e por um carrasco oficial. Allan Kardec comentou o fato num artigo na Revista Espírita, de novembro de 1861. O título do artigo era Resquícios da Idade Média, porque mesmo há 160 anos atrás já soava algo muito ultrapassado, a queima de livros. E Kardec escreveu que estava admirado por ainda naquela época estarem ativas as antigas fogueiras da Inquisição. E o bispo de Barcelona não deixou nem que as obras fossem reenviadas para o remetente e cobrou todas as taxas alfandegárias. E fez questão de incinerar as obras, porque, segundo ele, eram contrárias à fé universal católica e afrontavam a moral e os bons costumes. E a queima dos livros espíritas foi presenciada por 5 funcionários da alfândega, um sacerdote que tinha uma cruz na mão e uma tocha na outra mão, e 2 assistentes que redigiram o auto de fé, além de uma multidão que presenciava o espetáculo. Kardec não estava presente, e depois até enviaram cinzas dos livros para ele. Mas chegaram relatos para Kardec que durante a queima era possível ouvir várias pessoas gritando "Abaixo a Inquisição". Kardec, em seu artigo, argumentava que o caso levantava várias questões de direito internacional, já que as obras haviam sido enviadas pagando todas as taxas, todos os trâmites burocráticos foram cumpridos, e a sua incineração foi determinada por um ato arbitrário de uma autoridade episcopal. No entanto, Kardec ponderava que, paradoxalmente, o caso até ajudou na divulgação do espiritismo, porque o caso foi noticiado nos jornais de toda a Europa. E a maioria desses jornais condenaram o ato, classificando-o como um acontecimento reacionário, que ia de encontro aos princípios da liberdade e da tolerância. Kardec escreveu que podem se queimar livros, mas não se queimam ideias. E lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo, fundado por Allan Kardec, espontaneamente algumas manifestações espirituais comentaram este fato. Manifestou-se, por exemplo, o espírito de um antigo livreiro do século XVI, chamado Dolé, e ele disse o seguinte: "Ficai certos, as fogueiras apagar-se-ão por si mesmas, e se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal lhes sobrevive." E o próprio Allan Kardec, numa reencarnação anterior, como Jan Hus, viveu isso de forma muito mais trágica, já que por trazer ideias muito avançadas para a sua época,
foi condenado à morte nas fogueiras da Inquisição. Temos um vídeo sobre isso, que vou deixar aqui no card. O bispo Antônio desencarnou no ano seguinte do Auto de Fé de Barcelona. E para surpresa de todos, Kardec comenta isso num artigo também da Revista Espírita de 1862, ele se manifestou espontaneamente numa reunião mediúnica, lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E esse é o trecho principal da psicografia. Não repilais nenhuma das ideias anunciadas, porque um dia que durará e pesará como um século, essas ideias amontoadas gritarão como a voz de um anjo. O homem que voluntariamente vive cego e surdo de espírito, como outros o são do corpo, sofrerá, expiará e renascerá para recomeçar o labor intelectual que a sua preguiça e o seu orgulho levaram a evitar. Essa voz terrível me disse: queimastes as ideias, e as ideias te queimarão. Orai por mim. Orai porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em favor do perseguidor. Assinado, aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. Percebam como mesmo pouco tempo após o desencarne, o bispo Antônio já tinha percebido o erro que tinha cometido. É claro que fora do corpo físico, a nossa consciência se amplia, o nosso entendimento, a nossa perspectiva sobre a vida fica diferente e a gente consegue perceber os nossos erros muito melhor e a nossa consciência nos cobra muito mais. E no caso dele, em pouco tempo, ele já percebeu que tinha cometido um grande equívoco. E no livro Sob as Cinzas do Tempo, do médium Carlos Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira, temos a informação de que esse bispo Antônio reencarnou no Brasil, na região de Uberaba, no século passado. Esse livro também explica que vários religiosos do passado, que se perderam nesses caminhos por diversos motivos, reencarnaram no Brasil para tentar se reharmonizarem com a sua própria espiritualidade. E Inácio Ferreira nos traz a informação que o bispo Antônio reencarnou numa família espírita e ainda era médium, e acabou se tornando um padre simpatizante do espiritismo, o que era uma raridade meados do século XX no Brasil. A vivência que ele trouxe de uma família espírita, os fenômenos que ele conseguia captar com a sua mediunidade, certamente fizeram com que ele visse o espiritismo com outros olhos, mesmo ainda envergando uma veste sacerdotal de outro credo, que claramente é um indício de avanço, de maturidade espiritual. Ele poderia ter cometido o mesmo erro da vida passada e perseguido o espiritismo, como faziam a maioria dos padres daquela época. A lei divina sempre nos traz provações, principalmente sobre aquilo que mais precisamos aprender. Inevitavelmente teremos que reviver em outras vidas situações que representaram um fator de obstáculo, de estagnação em nossa jornada, em nossa evolução espiritual. E novas chances e oportunidades sempre nos são dadas, porque Deus, inteligência suprema, é justiça, mas também é misericórdia infinita. Essa história também nos traz uma grande reflexão para os dias de hoje, em que, por incrível que pareça, livros continuam sendo queimados, e não só livros, mas as fogueiras continuam acesas. As fogueiras do sarcasmo, da crítica destrutiva, as fogueiras da intolerância, fogueiras que não terão mais lugar no mundo regenerado que se aproxima. E para que esse mundo regenerado chegue logo, a humanidade está sendo convidada a avançar em muitos aspectos, novas ideias vão chegar, paradigmas irão cair, e nós precisamos estar abertos a tudo isso. Me permitam encerrar o vídeo cantando uma música para vocês que fala sobre isso, uma música
de Belchior que se chama Velha Roupa Colorida. Encerro então com essa música. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Até um próximo vídeo. E fiquem com essa música que eu gosto muito. É um resumo da música, não é a música inteira. Tchau, gente. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais meu pai falou she's leaving home e meteu o pé na estrada like a rolling stone. No presente a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer.